Graça e paz, amados, amém. Glória a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite, aos nossos pastores, ao nosso pastor Jeová, pela oportunidade de ser um homem usado por Deus, para que veja em nós alguém que pode ser um canal, através do Senhor para a igreja, para as nossas casas, as nossas famílias. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, em 2 Samuel 9, de 1 a 13, para que nós estejamos lendo a palavra do Senhor. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Vamos acompanhar. O Senhor tem um banquete para nós nessa noite. Se você crê nisso, você vai glorificar o nome do Senhor aí onde você está. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigada, meu querido. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Guarde isso. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Guarde isso. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe: Davi, e Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda ao teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, na tua presença nós estamos. E nós cremos que todas as oportunidades que o Senhor traz para nós, Senhor, são oportunidades tão ricas na tua presença, diante da mesa do rei, que está posta a nós todos os dias, em todo o tempo, para que venhamos usufruir daquilo que o Senhor tem para os teus filhos. E como filhos, sabemos que somos herdeiros de uma grande herança, de um tempo de honra, de um tempo de restituição para as nossas vidas. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo nessa noite a ministrar aos nossos corações. E que estejamos com os nossos corações voltados ao Senhor, como terra fértil, preparados para mais essa nova porção a ser derramada e ministrada sobre nós. Nós te pedimos encarecidamente. Espírito Santo de Deus, seja o guia nessa noite. Continua a falar e ministrar aos nossos corações. É o que te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Você pode se assentar, dando um glória a Deus. Nós vamos meditando, refletindo nessa palavra. O rei Saul havia morrido e a história nos conta que naquela época, quando um rei morria, se aquela família fosse sair do trono, seria necessário matar todos os seus descendentes. Saul morre, mas o príncipe herdeiro, que era Jonatas, morre também junto com ele. E então, após muitas batalhas, Davi é entronizado rei de Israel e começa um período ali de uma grande dinastia sobre Israel. E Davi,
ele nunca pensou em ordenar que os descendentes de Jonatas ou de Saul fossem mortos. Então, após vencer grandes batalhas em Israel, nós vemos que o rei Davi, ele lembra de uma aliança que ele havia estabelecido com Jonatas. E ninguém sabia sobre essa aliança. Nós nos lembramos de que essa aliança foi estabelecida entre ambos. Quando você volta lá para 1 Samuel 20, de 14 a 15, onde nós vemos que o rei Davi estabelece um período de aliança com Jonatas, existe dentro dessa aliança uma promessa de proteger, de guardar. Nós percebemos ali uma aliança, um juramento de proteção em que Davi, ele promete proteger toda a casa e toda a descendência de Jonatas. E então, naquele período de reflexão, Davi deve ter parado naquela época e pensado, será que Jonatas deixou algum filho? Quando o servo Ziba lhe responde, mencionando sobre Mefibosete. Deus, ele muda histórias. Deus, ele muda direções. E existia um pacto muito grande através dessa preocupação. Da mesma forma que Davi se preocupa com a descendência de Jonatas, o Senhor se preocupa conosco e quer estabelecer através desse contexto histórico, trazer à nossa memória um preço que foi pago por Jesus no Calvário, da mesma forma que Ele olha para nós e se preocupa conosco, se preocupa com a nossa descendência e se preocupa em nos guardar. A promessa de nos proteger, a promessa de manter de pé a aliança que Ele tem conosco desde a eternidade. O Senhor, a existência de Deus, ela é atemporal. Ele é um Deus que Ele tinha parte com a eternidade, Ele tem hoje, Ele sempre terá. Porque a eternidade, Deus não está na eternidade, a eternidade está em Deus. E nós não entendemos por muitas vezes porque esse cuidado de Deus se estende sobre as nossas vidas quando nós percebemos sobre essa aliança. E nós lemos o versículo de 1 a 3. Davi, ele procura por Mefibosete. Ele procura. E da mesma forma, o Senhor está à procura do homem que precisa ter a sua vida transformada. Ele vai atrás, ele fala, será que ainda resta? Será que ainda tem alguém da descendência de Jonatas para que eu proteja? E quem era Mefibosete? Mefibosete era um filho de Jonatas, que era o grande amigo do rei Davi, neto de Saul, mas Mefibosete era um deficiente. E ele ainda, desde pequeno, sofreu, após ter sofrido um acidente, porque houve a guerra em Israel. Israel havia perdido a batalha e era costume de os inimigos invadirem o palácio. E a sua ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, ainda com 5 anos de idade, assim diz a palavra do Senhor, ela vai correr, ela vai fugir com esse menino. E no momento dessa fuga, o menino cai e ele quebra os 2 pés. E Mefibosete passa, a partir dos 5 anos de idade, a viver uma vida de limitações. A palavra diz que Ziba faz uma observação, ele é aleijado de ambos os pés. No sentido espiritual, de alguém que pode, de alguma forma, viver uma vida limitada espiritualmente. Talvez os nossos pés estejam hoje impedidos de correr como o Senhor deseja que nós corramos nesse tempo. Mas daqui nós tiramos a primeira lição. Deus, Ele não se esquece de você. Não importa o lugar em que você esteja. Não importa o momento em que você tenha vivido ou esteja vivendo. O Senhor, Ele vai intervir em seu favor. Assim como Ele interviu e usou Davi para abençoar a vida de Mefibosete, o Senhor hoje brada sobre a sua vida. E Ele diz nessa noite que Ele vai intervir em seu favor. Queridos, hoje você pode estar em um local que ninguém possa te conhecer, ou em uma situação difícil, mas Deus está olhando para você. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele está te observando. E assim como um dia Ele olhou para Mefibosete e usou Davi, Ele olha para a sua situação, Ele olha para a sua condição.
Ele olha para o teu problema nessa noite. O Senhor tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. E quando nós vamos para o versículo 4 e 6, vamos lá para a palavra do Senhor que diz: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Lodebar é uma cidade de sofrimento, de miséria, de escassez. A atual condição de quem hoje pode estar em Lodebar pode ser de vergonha, de limitação. Talvez você se sinta em um ambiente de impossibilidades, mas Lodebar na sua vida também precisa ser um lugar de decisão. Ainda que você se sinta limitado diante das impossibilidades, Lodebar precisa ser enfrentado como um vale de decisão. Lodebar era um lugar de esquecimento. Não havia frutificação naquele lugar. Não havia naquele lugar prosperidade. E a segunda lição que nós tiramos nessa palavra é que Mefibosete, quando o rei pergunta, quando ele diz o seu nome, ele vira-se para o rei e ele diz: Senhor, eis aqui o teu servo. Não importa a condição, não importa como você esteja, o lugar que você esteja. Eu pergunto para você nessa noite: depende a sua resposta diante de Deus, ela depende do lugar e da sua condição, ou você sempre vai se direcionar ao Senhor e dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Eu estou em Lodebar, eu estou impedida, eu estou impossibilitada, mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, diante da minha batalha, diante da minha peleja, mas Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mefibosete vira para o rei e diz: eis aqui o teu servo. E essa deve ser a nossa postura diante de um Deus que em todo o tempo tem se agradado quando nós nos direcionamos a Ele e respondemos: eis-me aqui, Senhor. É um tempo, queridos, em que, quando nós entendemos que um coração humilde e quebrantado, o Senhor não rejeita. Isso está em Salmo 51, 17. Davi chama e ele responde imediatamente: eis aqui, Senhor, o teu servo. Com tantas marcas profundas, talvez com traumas por conta do seu sofrimento, toda a sua história, Mefibosete se manifesta diante de Davi humildemente. E ele o reconhece como rei. Às vezes no nosso problema, na nossa trajetória de dificuldades, nós culpamos a Deus. E perguntamos ou questionamos o Senhor por que nós estamos passando por isso, por que nós estamos passando por aquilo. Mas nós precisamos entender que Lodebar é um lugar de tratamento. Ali o Senhor está interessado em nos encontrar. O Senhor está interessado em transformar a nossa história. Lodebar é um lugar de decisão. E como tem sido o seu posicionamento diante de Deus, mesmo enfrentando tempos difíceis? Às vezes nós nos dispersamos. O versículo 7 e 9 diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai. E eu vou restituir todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha as promessas. Vindo ao encontro de Mefibosete. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Tempo de restituição. Tempo de restituição para mim e para a sua vida, queridos. Diante de tudo aquilo que Satanás tentou roubar, nos levar, diante de fatos que nos envergonham, que tentam nos expor à vergonha, como diz a canção, que a nossa vergonha muitas vezes está exposta diante do sol. Mas aqui existe um ato de justiça da parte de Deus, porque Ele é o justo juiz, aquele que vem ao nosso encontro e nos chama pelo nosso nome. Ele chama Mefibosete. Nessa noite Ele chama João, Maria, Letícia,
Pedro, Tiago, ele chama pelo teu nome, porque o desejo de Deus é ir ao teu socorro e também derramar sobre a sua vida um tempo de restituição. O que eu quero te dizer é que Satanás, ele não tem poder sobre aquilo que já é lhe dado como direito, e você tem por direito. O que é seu, o que foi conquistado na cruz do Calvário, ninguém tem o poder de lhe tomar. Ainda que em Lodebar, vivendo um tempo de vergonha, de limitações, o Senhor tem um tempo de honra e restituição para a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele ministra aos nossos corações em todo o tempo, querido. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, sente, discerne, fala, se comunica com Ele e também está sensível a ouvir a sua voz. Mas hoje pode ser uma noite, sim, em que o Espírito Santo de Deus está usando deste lugar, das pessoas que aqui estão, para dizer para você: não desista, ainda que você esteja em Lodebar. Chegou o tempo de restituição para a sua vida. Chegou um tempo de restituição para a sua vida. E por tantas vezes nós achamos que isso parte de nós, mas o que o Senhor quer nessa noite é dizer para você que você precisa se posicionar em Lodebar. O que falta muitas vezes em nós é posicionamento. Quando nós somos chamados para esse tempo de restituição, queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos também para as promessas do Senhor. E toda promessa liberada sobre nós precisa estar ligada à palavra. E essa palavra é uma fonte inesgotável de conhecimento, aonde todas as vezes que nós vamos e nos voltamos para ela, eu costumo dizer, você pode ler uma passagem por várias vezes, mas todas as vezes que você medita na palavra, ainda que seja um texto repetido, a essência, a revelação do poder, o discernimento do Espírito, ele vem de forma renovadora sobre a sua mente, porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, a palavra de Deus também, ela se renova sobre as nossas mentes em todo o tempo que nós decidimos sair da batalha, mas respaldados por ela. Um tempo de conhecimento. Que palavra tremenda. Mefibosete se acha inferior e ele pergunta: quem sou eu? Em situação de escassez, manco, dependendo das pessoas para se locomover. Quando a sua ama o deixa cair, os seus pezinhos se quebram, com 5 anos de idade. Nasceu em um palácio. Era de linhagem real, seu avô era o rei de Israel, o seu pai era herdeiro do trono, mas na guerra morrem seu avô e seu pai. E ele cai, e ele passa então a viver essa vida de limitação. Mefibosete, ele estava aparentemente sozinho, mas Deus não se esqueceu dele. E chegou o dia da sua honra, assim como o tempo de honra também chegou para a sua vida. A terceira lição que nós tiramos aqui: Davi teve compaixão de Mefibosete. E assim Deus, em sua infinita misericórdia, tem compaixão sobre as nossas vidas. Deus que honrou a Mefibosete, Ele vai bradar sobre a sua vida e vai trazer sobre a sua vida um tempo de honra. Sabe aquele filho que você tem intercedido por ele, que você tem chorado, colocado na presença do Senhor? O Senhor vai fazer você viver esse tempo de honra. Não é para você mostrar para os homens, mas é para Ele provar que Ele é Deus sobre a sua vida, que os seus filhos são do Senhor. Não importa o que você viva, não importa o que você passe no presente, o futuro pertence ao Senhor. E se Deus disse que os seus filhos são dele, eles são dele. E não importa o momento que você tem enfrentado, as batalhas, e ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, o Senhor visita a tua casa nessa noite.
Existe uma unção de restituição entrando, invadindo, sendo derramada sobre a sua casa nessa noite. Para que você veja a história da sua família, da sua geração, sendo transformada neste tempo. E você se levante como alguém que testemunha do poder de Deus. O Deus que transforma histórias. O Deus que muda a direção, que muda a situação. O Deus que restitui. O Deus que te restitui, te levanta para dizer nessa noite: a tua casa é minha, o teu emprego é meu, fui eu que te coloquei, fui eu que te estabeleci naquele lugar. Queridos, as portas que Deus fecha, o homem não pode abrir, mas as portas que Deus abre, o homem nenhum pode fechar também. Talvez você esteja preocupado porque uma porta se fechou nesse tempo. Mas o Senhor diz nessa noite: sou eu quem fecho, sou eu quem abro. Eclesiastes nos fala de um tempo que ele é necessário a cada momento, a cada situação das nossas vidas, para que nós entendamos que Ele é um Deus, que Ele tem o controle de tudo. E por esse poder ser atemporal, Ele é um Deus que Ele decide por nós. Mefibosete vivia em Lodebar, mas foi somente pelo tempo em que Deus determinou. Deus permite na sua vida início, meio e fim, para que as suas promessas, para que aquilo que você clama, aquilo que você vem pedindo diante dele, ele venha realizar segundo o desejo do teu coração. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Querido, o Senhor não é um homem que venha mentir diante daquilo que ele promete para nós. Ele não é filho do homem para que venha mentir, nem se arrepender daquilo que ele fala. E nós não podemos estar amarrados à nossa condição. O que nós tiramos aqui é que a nossa fé, a nossa esperança, por muitas vezes nós somos colocados em situações de humilhação, de injustiça. Nós nos lembramos de Mateus 7. Vamos lá para Mateus 7, que diz assim a palavra do Senhor. Nós temos aqui dois fundamentos a partir do versículo 24. Nós temos a rocha e nós temos a areia. E a palavra diz que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas essa casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E nós temos o segundo fundamento, a areia. O homem que ouve essas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou porque foi grande a sua ruína. Quando nós entendemos que debaixo da direção do Espírito decidimos construir os nossos projetos, os nossos sonhos, precisamos nos portar como alguém que crê naquele que nos chamou, e Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, Ele é o fundamento em que nós devemos confiar toda a nossa construção, toda a nossa arquitetura. Quando estamos estabelecidos sobre a rocha, vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva e nós vamos permanecer firmes, porque escolhemos construir sobre a rocha. Sua família tem promessas grandiosas. Você tem promessas do Senhor. Nessa noite o Senhor te diz: os meus processos, eles estão sob o meu controle. Às vezes a gente quer acelerar o processo. Às vezes nós queremos resolver com as nossas próprias mãos. Porque não, mas é porque me disseram que se eu fizer assim, assado, eu vou ter que tomar determinada decisão, eu preciso. Mas, querido, nessa noite o Senhor está dizendo ao seu coração e trazendo essa palavra renovadora para o seu coração: os processos estão sob o meu controle. São papéis na justiça,
São decisões que precisam ser tomadas, processos dentro da sua casa. Viva o seu processo na dependência do Senhor. O Deus que pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E assim como Ele entrou com providência na vida de Mefibosete, o Senhor quer que você entenda que não existem motivos para você dar lugar ao desânimo. Nós lutamos, nos cansamos, pensamos em desistir, mas nós somos príncipes, fazemos parte de um sacerdócio santo, de uma nação santa, de um povo adquirido, e importa que estejamos com os nossos olhos voltados para aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Não importa se você está no palácio, não importa se você está em Lodebar. Quem tem o reino dentro de si, se levanta e se porta como alguém que faz parte de um sacerdócio real. Você é realeza. Então chega de ficar com essa cabeça baixa, cabisbaixo, e diante da batalha se sentindo inferior, se sentindo incapaz, sendo que quem toma as suas guerras nesse tempo é o Senhor, querido. Eu vim ali com a irmã Luciana no carro, eles me deram uma carona abençoada hoje. E a gente vinha conversando a respeito de colocar os nossos projetos na mão do Senhor. E quando nós colocamos na mão do Senhor, queridos, Ele nos surpreende, porque Ele é um Deus de surpresas. Não é para Ele mostrar que somente nós somos acudidos, somente nós somos respondidos, não, é porque Ele escolhe um momento para que o nome dEle venha a ser glorificado através de nós. Não é para o nosso próprio mérito, mas é porque somos chamados para um tempo, queridos, de revelação, onde nós seremos testemunhas dos milagres de Deus, da cura de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O sobrenatural de Deus está disponível para as nossas vidas, mas você precisa decidir sair de Lodebar para viver esse tempo do sobrenatural. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei. Nós nos portamos como um sacerdócio real diante da batalha. Está sentindo dor? Eu sou sacerdócio real. Eu estou sentindo dor, eu estou nessa situação, mas amanhã eu não vou estar. Está faltando dinheiro, querido? Deus, o Senhor é o Deus que controla as minhas dívidas, ó Pai. O Senhor é o Deus que vai entrar, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vai me suprir, o Senhor vai me fazer prosperar naquilo que eu ainda não consegui. Deus, em nome de Jesus, e vou adorando, eu vou orando, eu vou declarando que esse tempo de escassez na minha vida, ele já passou. Porque, querido, gerar um futuro de vitória é você declarar aquilo que você ainda não viu. Por isso a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, nós temos todo o poder na palavra de gerar aquilo que ainda não vemos. Pois você vai começar a andar sobre as águas, e você vai começar a declarar: os meus filhos vão voltar para os pés do Senhor, meu marido vai voltar para a tua casa, as minhas finanças vão ser reestruturadas em Deus, aquela casa que eu quero comprar, o Senhor vai me dar. Senhor, em nome de Jesus, querido, começa a gerar o seu futuro de vitória. Começa a gerar os coaches. Eles dão grandes palestras e ministram para a sociedade. Eles cobram muito caro para isso. Para a pessoa ser motivada em um auditório, ter o seu ego massageado, não é, pastor? Quantas pessoas pagam 3 mil, 4 mil? Eu conheço coaches que cobram 4 mil, 5 mil reais para fazer uma sessão de 3 dias com o povo. E a pessoa está sentada no auditório para receber ali uma palavra de motivação. Queridos, essa palavra tem um poder sobrenatural. E nós temos aqui o coach dos coaches, que é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é o dono dessa palavra, que inspirou homens segundo o seu coração, para que através do poder desse Espírito nós pudéssemos nos alimentar dessa palavra e nos apossarmos de tudo que está contido nela.
Você não precisa gastar o seu dinheiro, querido. Invista na obra, invista em missões, invista no projeto, invista no reino. Mas venha para essa palavra e comece a declarar o que está contido nela, para que você viva um futuro promissor em Cristo Jesus. Yalabashei, yalamanás. Por que tanta perda de tempo em confiar naquilo que o homem diz? Se nós temos um Deus do impossível, que faz questão de entrar em cena quando o quadro diante dos nossos olhos está totalmente contrário àquilo que nós entendemos ser impossível para nós. Para que tanto esforço em tentar entender a complexidade do pensamento humano, se a palavra do Senhor diz: quem conheceu a mente do nosso Senhor, Ele é a fonte de sabedoria, e quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos nós dará deliberadamente. Isso é alimento para nós, isso é fortalecimento para os nossos corações. Queridos, se é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, nós precisamos entender que no mundo nós teremos aflições, mas precisaremos ter bom ânimo, porque Ele disse que Ele venceu o mundo. Você precisa aprender a gerir na sua vida o que muitas vezes não é bem-vindo nela. Aprenda a gerir. Algum problema nas emoções? Quantos psicólogos, quantos terapeutas? Nós precisamos de profissionais da área, sim, mas nós precisamos primeiro de Deus. Nas nossas vidas, precisamos desse Deus controlando as nossas mentes. Nós precisamos desse Espírito Santo controlando as nossas mentes. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu filhos, bens, mulher. E quando a sua mulher propõe que ele amaldiçoe Deus, ele diz: você é uma louca. Como louca você fala. Ele decidiu e escolheu adorar no momento de perda. Você sabe por quê? Porque a adoração, queridos, ela move montanhas. E existem situações que eu e você nós vamos passar, mas essas situações elas vão ser permitidas para que nós venhamos observar, para que nós venhamos ser fortalecidos no Senhor e venhamos entender que Ele também está nos expondo, para que outras pessoas vejam Ele em nós. Queridos, nós estamos sendo observados. Onde você passa, existem pessoas olhando para você e colocando na balança se você de fato é um homem ou uma mulher de Deus. Eu não estou dizendo isso para você ficar preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito, mas eu estou dizendo isso para que você zele por quem você é, diante do reino e diante de Deus. São tantas quedas, são tantos escândalos, mas a palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque Deus é um Deus zeloso e fiel para conosco. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que você não pode perder é a noção de que, como filho, você está sendo observado em todo o tempo, porque você é testemunha viva nesse mundo de tudo aquilo que o Senhor realiza através de você. Se você prega fé, você precisa transparecer essa fé. Se você prega atitude diante das batalhas, você precisa se manter firme. Não é para manter aparência não, quer dizer, porque a murmuração ela não vai nos trazer resultados. Mas a adoração, ela vai gerar um futuro em Deus de vitória. A murmuração ela não vai trazer resultados, mas a adoração vai gerar um futuro de vitória, um futuro de conquista. Galabanachei. A murmuração ela não vai trazer resultados, mas a oração, joelhos dobrados diante da presença do grande eu sou, vai transformar a tua história. E todas as vezes que você ouvir um barulho de ataque, assim como Israel ouvia todas as vezes que os inimigos se levantavam para atacar o povo de Deus, você vai se lembrar do barulho da carruagem do Senhor que chegou em Lodebar para resgatar Mefibosete. O barulho da batalha está grande. O inimigo vem com seus cavaleiros para tentar te afrontar. Se ligue no barulho da carruagem de Deus, que vem chegando para te resgatar de Lodebar.
A palavra do Senhor diz que ouviu-se um som de carruagem. E esse som está chegando sobre a sua vida nessa noite. É um som de resgate. Cadeias se rompendo. De alabachei e andalabás. Cadeias que se rompem na sua mente. Cadeias que se rompem na sua alma. Para que você esteja sintonizado. Não com o som da ameaça do inimigo, mas com o som da carruagem de Deus, que vem chegando em Lodebar, para te levar a um tempo de resgate de vitória. Oh, aleluia! Aleluia! Deus manda uma carruagem trazê-lo de Lodebar para Jerusalém, e tudo termina em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque Jerusalém é um lugar de acolhida, não é, irmão Paulinho? É um lugar de aprendizado, é um lugar onde nós estaremos de volta ao recôndito, é um lugar onde nós estamos ali com o Senhor. Jerusalém, queridos, é bálsamo para as nossas vidas. Jerusalém é lugar de honra. Jerusalém é lugar de restituição. Jerusalém é um lugar de vitória. Jerusalém vai nos levar à essência, no lugar onde tudo começou, porque Jerusalém marca o início, meio e fim de uma trajetória de quem conhece o amor, a história, de quem conhece o resgate, de quem já testemunhou da mão, do braço forte do Senhor, trazendo o povo de volta ao seu lugar. Davi dá uma ordem a Ziba e diz: Mefibosete vai se sentar na minha mesa. Porque sentar diante dessa mesa, sentar à mesa do rei, traz um sentido de mudança total sobre as nossas vidas. O homem, ele se assentava para comer, por muitas vezes, talvez restos de comida, porque viveu um tempo de miséria. Mas a partir do momento em que ele decide, ele é convidado, e ele decide aceitar o convite do rei, ele passa a se fartar, porque na presença do rei, nós somos fartos. Por meio da sua palavra, nós bebemos de uma água para não ter mais sede, nós comemos de uma comida, e nós não teremos mais fome. Diante do rei, o alimento, ele vem suprindo todas as áreas da nossa vida. E as afrontas do inimigo, que por vezes vêm para tentar nos dispersar no meio do caminho, elas vão ser desfeitas, elas vão ser banidas, elas vão ser aniquiladas. O inimigo já perdeu. E o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é de que todo sentimento de desestímulo, de cansaço, talvez que venha tirar a sua alegria, talvez todo sentimento que venha te trazer desânimo, nessa noite o Senhor traz uma palavra ao seu encontro, e Ele está te dizendo nessa noite: eu estou tirando você de Lodebar. Ele diz: saia de Lodebar agora. É uma ordem do Senhor a teu respeito. Nós nascemos para reinar, e Deus nos fez para reinar. Um dia talvez nós caímos, nós passamos ali por períodos dolorosos, precisamos ser socorridos em Deus, e o Senhor se levanta, nos tira de Lodebar e nos leva de volta a Jerusalém. E hoje nós podemos dizer que ouvimos o som da carruagem chegar, nos fazendo viver um tempo de resgate, nos tirando do lugar de sofrimento, do lugar de vergonha. Mefibosete significa vergonha. E ele foi exposto à vergonha durante todo esse tempo. Mas por vezes, o Senhor vem dizendo através dessa palavra que se nós estivermos ligados diante do seu trono, de suas promessas de resgate a nós, nós fazemos parte de uma linhagem real, nós fazemos parte de um sacerdócio real, e o Senhor vem trazendo ao nosso coração essa palavra: eis que eu faço novas todas as coisas. Estou te tirando de Lodebar para que você venha viver um novo tempo, e Ele permite estar em um contexto para que você decida perseverar. Persevere. Ele diz: eu sou o Senhor que te tomo pela mão e te resgato. Assim como no tempo de Israel o Senhor chegava e Ele livrava o povo, e quando Ele dizia: adorem,
E aquele grupo de cantores, de ministros iam à frente, adorando ao Senhor, cantando, louvando ao Senhor. A ordem do Senhor é adore. Não murmure, adore. Adore, prossiga. Me sirva. Diante do vale, me sirva. Me adore. E eu quero já partindo para o final dessa palavra, querido, trazendo ao seu coração, que o Senhor, Ele está disposto, nessa noite, a mais uma vez, te convidar para estar à mesa. Mefibosete teve a sua vida transformada de uma vida de miséria à mesa do rei. Ali ele foi saciado e foi suprido de tudo aquilo que lhe faltava. Mas o Senhor nessa noite, Ele traz uma palavra de esperança aos nossos corações. E Ele diz: não tenha medo. Quando a palavra do Senhor, ela traz para nós de que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é que instantaneamente você vai deixar de sentir medo, mas é você declarar que o medo, ele não vai mais dominar o seu coração. Você quer viver um tempo de sobrenatural? Não se apegue àquilo que o homem diz. Não se apegue àquilo que os seus olhos enxergam. Mas creia que a carruagem chegou para te resgatar de um lugar aonde um homem nenhum poderia te tirar, aonde homem nenhum poderia solucionar o seu problema, aonde o homem talvez não pudesse ouvir o seu grito. O pastor falou de Daniel na cova dos leões. Não foi preciso nada muito mirabolante acontecer naquele lugar, porque Daniel conhecia o Deus a quem ele servia. E o que acontece é que ele é jogado na cova, e o rei, com o coração tão apertado, esperava talvez ir ali naquela cova e não ouvir mais a voz de Daniel. Mas a palavra do Senhor diz que ele fala: rei, vive para sempre. Ele fecha a boca dos leões. Ele te prospera. Ele cura a tua alma. Ele cura as tuas feridas. Ele reescreve a tua história. E o Senhor está disposto a transformar essa trajetória, fazendo do dia de agora, do dia de hoje, do momento de agora, um ponto de partida para que você decida sair de Lodebar. Fique de pé em nome de Jesus.